O governo federal sancionou uma lei que amplia o rol de documentos públicos que podem ser validados digitalmente por meio de assinatura eletrônica. Para saber um pouco mais sobre o funcionamento dessa lei, eu conversei com Bruno Doneda, que é cofundador e diretor de expansão da Contractor. Eu gostaria de começar essa entrevista com uma explicação sua em relação à lei de assinatura eletrônica. O que ela vai proporcionar? Legal, Sérgio. Bom, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bom, essa lei que acabou de ser sancionada pelo presidente, ela traz alguns pontos muito interessantes nesse caminho rumo à desburocratização, né? Eu acho que tanto a população quanto os empresários já têm essa busca, né? Era uma dor já constante e, de fato, é inegável, né? Sem entrar em questões políticas, mas, de fato, esse foi um ano bom para o Brasil se falar em desburocratização. E essa lei tem um passo muito importante. Por que a gente fala disso? A lei prevê, né, que certos tipos de documentos, né, de comunicação interna de órgãos públicos ou até mesmo da população, né, pleiteando ou entregando algum documento, firmando algum tipo de compromisso com o governo, né, com órgãos públicos, pode começar a utilizar mecanismos mais acessíveis, mais simples, mais dinâmicos, né, mais econômicos talvez até, para assinar os documentos, né, e com validade jurídica. Isso é muito importante, né? Até, vamos dizer assim, que já era uma dor antiga, mas com esse cenário de isolamento e, né, o Covid e tudo mais, acabou se tornando quase uma necessidade, vamos falar. Então, essa lei, em linhas bem gerais, Sérgio, essa lei prevê, sim, que os órgãos públicos começam a ter a opção de aceitar assinaturas que não sejam só aquela assinatura do cartório, né, vamos dizer, para outros certos tipos de documentos que não demandassem tanta burocracia. Então, em linhas gerais, esse que eu acho que é o grande vitória aí para a gente. Bom, existem dois tipos, né, de assinaturas, né? Ou seja, tem a simples e tem a avançada. Eu queria que você explicasse para a gente cada uma delas, né, e de que forma elas se enquadram dentro do que a gente tem hoje disponível. Perfeito. Então, a assinatura, né, a própria lei, ela inclusive se espelha um pouco, né, se inspira em conceitos da Europa, né, do EIDAS, que é vamos dizer, um conglomerado ali que trata dessa regulação relativa a assinaturas eletrônicas ou digitais, né, enfim. E eu acho que isso foi um acerto já. Então, ele classifica, separa em três tipos, né? Os tipos novos são esses duas formas que você comentou, que seriam a assinatura digital simples e avançada, né? E um formato que já existia, já estava regulado e previsto, né, que é a assinatura com certificado digital, né, que é o ICP Brasil, o ECPF, que é a chamada de assinatura digital qualificada, né? Então, indo de cima para baixo, a assinatura digital qualificada, ela exige o certificado digital, que, porém, apesar de ser muito bacana, interessante, está aumentando muito o uso, apenas 2% da população tem certificado digital hoje, então acaba não sendo tão democrático, né? Esse acesso, não tem tanto acesso, né, a muitas pessoas, então às vezes se torna um pouco inviável, né, utilizar para muitos tipos de necessidade. Quando a gente desce mais para os níveis, os dois níveis que a lei está prevendo, que é a avançada e a simples, a gente começa a trabalhar em formatos que permitem que, às vezes, um cidadão consiga fazer um pleito, um requerimento perante um órgão público, por exemplo, ou que o próprio órgão público consiga transitar documentos, né, emitir documentos, comunicados, etc., gastando menos recursos e com menos burocracia, né, de uma forma mais ágil, mais fácil, né? Então, só para pontuar, né, a assinatura digital qualificada, ela exige o certificado digital, ICP Brasil, né, o ECPF, CNPJ, etc. Descendo um nível, a assinatura digital avançada, ela exige, não precisa do certificado digital, mas exige vários pontos de autentificação, né? Autenticação da pessoa, de prova de vida. Será que é o Sérgio mesmo, né? Mesmo se a gente faz essa call aqui, por exemplo, né, uma conversa aqui, como eu faço para ter certeza que a pessoa que está aqui na minha frente é o Sérgio, né? Então, você pode envolver reconhecimento facial, pode envolver mandar autenticação em celular, cruzar com vários outros tipos de informações, solicitar informações pessoais tuas, né, também, fotos do teu documento.
né? Pegando até carona nesse seu discurso agora final da questão da confirmação, queria já emendar e também complementar. Existe um nível mínimo de segurança, né? Isso é uma preocupação em relação à assinatura eletrônica, né? Dessa exigência desse nível mínimo de segurança. Como é que fica na prática? Isso já se responde por por esses exemplos que você deu? Sim. Então, a validade jurídica em si da assinatura ela já existia, né? Pela MP 2200 de 2001, ou seja, aí vamos falar mais de praticamente 20 anos já existe uma previsão legal, tanto da assinatura com certificado digital e até mesmo de assinaturas que não têm vínculo com o ICP Brasil, né? Que são as de nível mais simples, né? Então, a assinatura avançada e a assinatura digital simples, elas atendem vários tipos de necessidades. E esse é o grande valor dessa lei, né? Que ela está, na verdade, reforçando algo que já era possível, mas assim traz muito mais segurança, né? Quase assim um alívio, né? Para juristas, para pessoas de órgãos públicos que gostariam de desburocratizar e se sentiam um pouco não confortáveis, né? Por falta de casos e de uma legislação mais expressa, autorizando e prevendo. Então, falando da avançada e da simples, né? A simples ela se baseia basicamente com poucos dados pessoais e um e-mail, por exemplo, ou um número de telefone. Tá? Então, o que é? Presunção de veracidade. Então, para te dar um exemplo, né, Sérgio, bem simples, se a gente quisesse fechar um contrato ou assinar um termo entre eu e você, se eu confio que você é o Sérgio, a gente já trocou vários tipos de comunicações, né, via WhatsApp, telefone, e-mail trocado, e eu te mandar um documento para você assinar via e-mail, por exemplo, o risco é mínimo, eu já te conheço também, né? Então, para que eu vou pedir para você ir no cartório, de repente? Né? Para que eu vou exigir uma burocracia desmedida para essa situação? Né? E existem vários casos que são assim. Né? O exemplo que a gente costuma fazer, no caso das assinaturas, é que a assinatura simples seria aquela assinatura de próprio punho, que tem validade jurídica, mas eu guardo na gaveta o contrato e não tem problema e funciona. E a assinatura com certificado digital seria quando você tem que levar no cartório, um exemplo, né? Comprar um veículo, transferência de um imóvel, né? Então, isso pegou carona no período agora da pandemia, né? Onde foi muito mais flexível essa negociação, né? Da questão da assinatura, né? Perfeito. Acredito muito, Sérgio, que a pandemia ela acabou, né? Situações, né? Ou vamos dizer, esse uso da tecnologia para documentos e contratos, que antes era um luxo, era uma inovação, né? Era uma opção, acabou virando necessidade para muitos negócios, né? Então, como você vai recrutar uma pessoa, por exemplo, à distância? Né? Vai depender, né, de todo esse trâmite, né, correio, ter contato entre as pessoas. Então, você consegue cortar tudo isso e, além de reduzir tempo e custo, migrando para uma solução digital. E isso acho que acabou pegando, vamos dizer, impactou vários mercados, né? Até os próprios cartórios, né? Em alguns casos, até essa própria lei já se refere que não dá para mexer, vamos dizer, né? Então, esse exemplo do transferência de veicular e transferência de imóvel, tem que continuar usando, se não for o cartório, tem que usar o certificado digital, né? Mas tudo bem, já tá bom também, porque antes não era nem possível, né? Então, acho que foi a oportunidade para a gente mostrar assim, ó, pessoal, agora que o cenário está diferente, vamos testar um formato novo que pode ser melhor que o antigo, vamos dizer. Bruno, muito obrigado por todas as informações, obrigado pela entrevista. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço.